Você anda cansada, irritada, sem paciência, você explode por qualquer coisa, perde a paciência muito fácil. Na hora de dormir tem dificuldade, o sono não é de qualidade. Só que aí você fala: "Bom, é só uma fase, isso faz parte, isso vai passar". E você percebe que isso não está passando. Hoje eu quero te mostrar sinais que possivelmente o seu corpo e a sua mente está te dando e possivelmente você está ignorando. A gente vai falar aqui sobre esgotamento emocional. A primeira coisa que a gente precisa entender, o esgotamento emocional não acontece de uma hora para outra, mas acontece de uma forma somatizada. Ele é resultado de uma sobrecarga constante de pensamentos, de tarefas, de excesso de pensamentos, de cobranças internas e até mesmo externas. Isso tudo acontece de uma forma acumulada, geralmente de médio a longo prazo. Quando o nosso cérebro ele está em constante estado de alerta, de hipervigilância, a gente se sente um pouco mais cansada, um pouco mais ansiosa, estressada. E a partir disso, a área do nosso cérebro que é responsável pelo nosso equilíbrio emocional, ele começa a ficar mais sobrecarregado, ou seja, ficando mais sobrecarregado, ele começa a não funcionar tão bem assim. Por conta disso que você acaba sentindo mais cansaço, se sentindo mais irritada, que era simples para você fazer antes, você passa a ter muito mais dificuldade para fazer. A gente acaba negligenciando, porque muitos dos sintomas é algo que acontece de forma natural num ponto específico do nosso dia. Então, por exemplo, se eu passo um estresse no meu trabalho, eu vou sentir cansaço, eu vou me sentir irritada, eu vou me sentir um pouco mais sobrecarregada mentalmente, emocionalmente, e tá tudo bem. Só que quando isso começa a acontecer frequentemente, eu começo a entender que aquilo faz parte da minha vida, que é normal, que é natural, faz parte da condição do que eu estou vivenciando naquele momento. A gente não percebe é que essa constante esses fatores que acabam sobrecarregando todo o nosso sistema nervoso. E aí, os sinais mais sutis que acontecem, a gente acaba não percebendo ou simplesmente negligenciando. Então, esses sinais que eu vou compartilhar aqui, que acontecem muitas vezes de forma silenciosa, a gente acaba não percebendo. Então, a gente precisa estar atenta e observar os sinais mais silenciosos que acontecem porque possivelmente ele está te mostrando que algo não está legal, que a gente precisa cuidar. A primeira delas seria sobre a nossa falta de paciência. A gente se irrita por pouca coisa, como se fosse uma TPM diária, onde ela perde a paciência muito fácil por pouca coisa. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é sobre se sentir constantemente cansada. E aqui a gente precisa tomar um certo cuidado, porque o cansaço a gente sente fazendo uma tarefa de casa, ou no dia basicamente muito corrido, mas esse cansaço do esgotamento emocional é um cansaço muito frequente, onde você, mesmo dormindo a noite toda, quando você acorda, você continua se sentindo muito cansada. Então, são dias e dias sentindo aquele cansaço extremo. O terceiro sinal é quando você sente aquela vontade de sumir por alguns instantes, mas também acontece de uma forma frequente. Muitas vezes você não precisa de algo que tenha gerado um certo desconforto em você, mas simplesmente do nada você sente aquela vontade de sumir, de fugir para algum lugar, se sente perdida de você mesma, se sente esgotada, você precisa sair daquele momento. E o quarto sinal, para sentir dificuldade de ter prazer nas coisas mais simples. E era para você antes prazeroso fazer um simples passeio no parque, tomar um sorvete com seu filho, hoje não é mais prazeroso. Você se sente cansada, irritada, sem prazer de viver aquele momento e você começa a estranhar, porque muitas vezes a gente acaba mascarando esse sinal por achar que é um cansaço do excesso de trabalho, do excesso de demandas, mas a gente precisa estar atenta a todos os sinais. O quinto sinal é você viver com aquela sensação de que você não dá conta de nada, ou seja, é tipo de pessoa que se sente muito sobrecarregada. O sexto sinal é um choro sem motivo. Você não precisa necessariamente de um acontecimento para chorar, mas simplesmente você tem vontade de colocar para fora, de chorar, é um choro sentido, um choro você carrega um certo peso com ele. O sétimo sinal é estar impaciente com as pessoas que você ama. E aqui a gente pode se comparar com a criança. A criança, quando ela está aprendendo alguma coisa, ela não tem paciência, ela quer aprender rápido, ela não aceita errar. E é basicamente esse sentimento. A gente não tem paciência para as pessoas que estão, de repente, falando um pouco mais devagar, para o outro que precisa ir e voltar, a gente não tem paciência para essa espera. O sétimo sinal é sobre a gente perder o controle
e sempre carregar esse sentimento de culpa. E isso geralmente acontece mais com as pessoas próximas da gente. Nosso marido, nosso filho, a esposa, a mãe, o pai, os irmãos. Então, eu estou sempre irritada, sempre impaciente. A chance de eu perder a paciência é muito maior. É aquele pavio curtinho, qualquer momento ele pode explodir. É basicamente isso. O oitavo sinal é a gente viver com a nossa mente acelerada. Tem ali o excesso de estímulo, a nossa mente está no estado de alerta, de hipervigilância o tempo todo, então você vai ter essa sensação de mente acelerada. E o último sinal seria sobre as dores de cabeça frequente, a tensão muscular, principalmente nessa região aqui do trapézio, a insônia. E aqui é engraçado como que uma coisa leva a outra. Então, quando a gente não tem um sono de qualidade, é como se ela fosse virando uma bola de neve. É um efeito cascata. Quanto menos eu durmo, quanto menos eu tenho um sono de qualidade, mais propícia eu fico a ter sinais de ansiedade. Isso vai se potencializando, vai levando uma coisa à outra. Então, esses são os sinais principais de uma pessoa que ela está esgotada emocionalmente. Como eu falei, muitas vezes a gente olha para esses sinais e pensa, isso é normal, faz parte. Afinal de contas, meu trabalho é corrido, em casa também é corrido, eu tenho filhos que demandam muita atenção de mim. A gente vai considerando tudo isso como parte da vida, que é algo normal. Mas é aqui que a gente precisa de mais atenção. Sinais mais sutis pode mostrar para gente problema oculto que vai gerar grandes consequências futuramente. Então, quanto mais autoconsciência você tiver, maior os problemas que você vai conseguir evitar na sua vida. Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais que eu compartilhei aqui, isso não é sinônimo de fraqueza, mas é o seu corpo, a sua mente pedindo para você ouvi-lo, você escutá-lo, mostrando para você que você precisa de cuidar. E é claro que a gente tem uma saída para isso. Quando a gente faz uma adaptação de novos hábitos da nossa vida, é super possível a gente conseguir não só sair desse esgotamento emocional, mas também prevenir um possível esgotamento. Então, você não precisa fazer uma transformação tão grandiosa na sua vida, você não precisa fazer uma revolução, mas incluir pequenos hábitos na sua rotina que vão fazer diferença. São pequenos passos que você vai conseguir ajudar o seu cérebro a sair desse estado de alerta, de hipervigilância, conseguindo te trazer para o estado de presença e permitindo com que você saia ou você não tenha um possível esgotamento emocional. Então, a primeira ação que você precisa acrescentar no seu dia é a pausa consciente. Eu vou repeti-la quantas vezes for preciso até que vocês entendam sobre a importância dela e comecem de fato a aplicar, porque faz muita diferença. 2, 3 minutinhos ou mais ao longo do seu dia, uma ou 2 vezes ou mais também, vai fazer diferença. O segundo é sobre você respirar de forma consciente mais vezes ao longo do seu dia. Então, aproveite essas pausas e observe a sua respiração. Vai fazer 2 coisas em uma só. Você vai observar a sua respiração entrando, saindo, colocando a sua atenção completamente nesse momento. O terceiro é sobre você nomear o que você está sentindo, porque muitas vezes essa falta de identificação faz com que a gente se coloque numa postura de reatividade. Então, quando você chega na sua casa, por exemplo, e você se sente sobrecarregada, antes de entrar em casa, você vai falar para você mesma: eu estou me sentindo cansada, sobrecarregada, eu estou sobrecarregada. E nesse momento você vai ativar uma parte do seu cérebro, que é justamente o córtex pré-frontal, que vai ajudar a reduzir essa reatividade. Então, quando acontecer alguma situação, você vai estar mais consciente, porque você já conseguiu identificar aquilo que possivelmente está gerando essa irritabilidade, essa falta de paciência em você. A quarta ação é sobre você cuidar do seu sono, para que seja de qualidade e reduzir o excesso de telas. Muitas vezes, a qualidade do nosso sono ela só não acontece justamente por conta do excesso de telas, seja a televisão, seja o celular. Então, começa a observar isso para facilitar e seja um sono de qualidade, para que você reduza também o seu cérebro nesse estado de alerta e hipervigilância frequente. Coloca, se possível, um temporizador. Então, durante o seu dia, se você usa 3, 4 horas de tela, coloca um despertador para você usar 1 e meia no máximo. Então coloca o tempo de uso de tela para alertar o tempo máximo que você pode consumir. Parece tão simples, parece bobeira, mas faz muita diferença. A quinta ação é sobre você criar momentos de autocuidado. E
como é aconchegante, como é acolhedor isso. Às vezes, um chá quentinho antes de você dormir, um banho com mais presença já proporciona para você um maior relaxamento. Uma caminhada curta que seja, já vai proporcionar também mais presença para você. Então faça aquilo que te proporciona essa sensação de autocuidado. Seja uma massagem na sua pele, uma hidratação no seu cabelo, aquilo que te faz se sentir cuidada. E a sexta ação seria sobre você procurar um apoio para aprender a regular suas emoções. E é aqui que eu deixo o convite para você, para conhecer e fazer parte do calma interior. É justamente onde eu direciono mulheres que querem aprender a regular as suas emoções, sair desse estado de limite emocional, ter uma vida mais equilibrada, emoções mais equilibradas, consequentemente, uma vida com muito mais qualidade. Muito importante você entender que é completamente possível você criar uma nova maneira de viver com seus pensamentos, com a sua vida, com as pessoas ao seu redor, uma nova maneira de lidar com as pessoas no seu ambiente de trabalho, a partir do seu gerenciamento emocional. A gente não precisa se acostumar com as coisas que nos tiram do eixo, com o excesso. Então, tudo isso começa a partir da sua autoconsciência. Você observando e reconhecendo esses sinais, buscando conhecimento, buscando ferramentas, porque muitas vezes a gente só encontra maneiras de viver melhor quando a gente encara um grande desafio, quando a gente vive o desconforto, que foi justamente que aconteceu comigo. Tive que viver esgotamento mental e emocional, tive que viver síndrome do pânico para, de fato, buscar formas de viver com mais qualidade de vida e não me acostumar com aquilo que fazia com que eu sofresse tanto. Então, eu quero finalizar esse vídeo deixando essa mensagem que você não precisa viver nesse modo de urgência o tempo todo, se sentindo sobrecarregada frequentemente. É possível você criar essa nova forma de viver com mais qualidade.